Bom dia a todos, na graça e na paz. Gostaria de saudar a todos os irmãos, a fim de nós darmos início à nossa escola bíblica dominical. Então, vamos iniciar essa manhã clamando ao Senhor, clamando a sua graça para conosco, que Ele possa estar abrindo os nossos corações, abrindo os nossos olhos para que nós possamos contemplar as verdades da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela vida de cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, que está em sua casa, cada irmão, Senhor, que dedicou, Senhor, o seu tempo para buscar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Infelizmente, nós não podemos estar reunidos, ó Deus, mas nós te agradecemos, Senhor, pelas ferramentas que nós temos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Prepara, Senhor, os nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Venha falar, Senhor, apesar das nossas fraquezas, Senhor. Esteja intervindo, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, para compreender, Senhor, as verdades da Tua palavra, Senhor. É o que nós clamamos ao Senhor nesse momento. A Tua santa presença, Senhor. A Tua graça, ó Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da revista O Servo Sofredor. Nós já estamos nas penúltimas lições dessa revista e tem sido muito precioso cada estudo. Em cada estudo nós temos aprendido verdades da palavra do nosso Senhor. E eu convido você a estar acompanhando a aula também, através dessa revista. Se você tem essa revista, então esteja acompanhando. Nós vamos nos ater bastante ao conteúdo da revista. É muito rico todo o conteúdo que tem lá. E nós vamos estar nos direcionando por ela, tá bom? O nosso texto base se encontra em João 19:30. Mas nós vamos ler a partir dos versos 28 e 29, então, João 19, 28 a 30, para que nós possamos entender melhor o contexto de toda a passagem, ok? Então, você que está em casa, abra a sua Bíblia, esteja acompanhando a leitura da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil acompanhar em casa, as distrações são maiores, nós estamos no conforto do nosso lar, e muitas vezes existem dificuldades. Mas pegue a sua Bíblia, se você tiver, pegue a revista, já pegue um copo d'água para você não ter que ficar saindo, já chama as crianças para estar aí ao seu lado e vamos nos ater realmente a essa lição, a leitura da palavra de Deus, a esse momento que é tão importante, que graças ao nosso Senhor nós temos a liberdade de ter. Ok? Então esteja abrindo a sua Bíblia aí, em João 19, 28. Nós vamos ler a palavra de Deus. João 19, de 28 a 30. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse é o nosso texto, esses são os versos que nós vamos meditar hoje. Vamos lá. Introdução, de acordo aqui com a revista. Então, com certeza, você já teve a oportunidade de experimentar o êxito, o cumprimento, a realização, depois de um grande esforço. O TCC do último ano da faculdade, são os últimos quilos de uma dieta, os últimos metros de uma maratona, os últimos tijolos de uma construção, ou quem sabe, as últimas doses de uma medicação, de um tratamento. Por mais que você tenha se esforçado por alcançar aquilo que às vezes parecia tão difícil, às vezes parecia tão distante, você e eu, nós jamais vamos conseguir entender a dimensão do sacrifício de Cristo e as consequências disso para nós.
É um conhecimento muito profundo, muito vasto, muito grandioso para a nossa mente humana. É muito difícil que nós consigamos captar toda a grandeza disso tudo. O Filho de Deus, sem pecado, se fez carne e foi entregue aos homens para morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ao ler essa pequena introdução que nós podemos encontrar na nossa revista, que está servindo para nós de material de apoio, eu me lembrei da música que nós acabamos de cantar, inclusive, aquela música Vim para Adorar-te, quando ela diz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Muitas vezes nós cantamos e nem sequer paramos um pouco para meditar, para prestar atenção na letra, né, das músicas, dos louvores que nós estamos cantando. Mas olha que profundo e que precioso. Eu nunca saberei o preço que foi pago, o preço dos meus pecados lá na cruz. Isso é uma verdade muito grandiosa. Nós nunca vamos conseguir compreender na sua totalidade o preço da redenção, o preço que foi pago pelos nossos pecados. E é em relação a isso que nós vamos meditar hoje. Nós vamos pensar nisso um pouco mais. Nós vamos observar alguns detalhes muito importantes do texto que nós lemos. E nós vamos ver as palavras finais do nosso Senhor. E o que será que essas palavras nos revelam? Que verdades preciosas essas palavras nos trazem? Então, vamos ver isso de perto. Então, nós lemos no texto que o nosso Senhor diz, Ele afirma, está consumado. Mas o que será que isso significa? Pela riqueza de significado, vale a pena saber como que essa palavra que o evangelista João usou era utilizada nos mais diversos contextos. A palavra na língua original, no grego, é tetelestai, muito falada, né, em diversas pregações, em diversas mensagens. Nós que muitas vezes já somos membros de igreja há algum tempo, já ouvimos diversas mensagens a respeito disso. Mas existem diversos contextos nos quais essa palavra era utilizada. E a gente vai ver cada um deles em detalhes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, em relação ao pagamento de impostos. Em documentos oficiais daquela época, esses documentos traziam a palavra tetelestai. Traziam essa palavra em uma espécie de carimbo. Então, quando a dívida era completamente quitada. Então, quando a pessoa que devia, o devedor, quitava a sua dívida, ele recebia um documento com um carimbo escrito tetelestai, está pago, está quitado, está completado, está consumado. E também em relação a dívidas em geral. As dívidas naquela época eram comprovadas por meio de algo parecido com as notas promissórias de nossos dias. Quando totalmente pagas, recebiam o selo tetelestai. Eu falei das dívidas agora há pouco, mas eu acabei misturando. Lá era em relação aos impostos, perdão. Tá? O exemplo que eu usei é em relação às dívidas. Então, a palavra tetelestai em relação ao pagamento de impostos era um carimbo quando você pagava os impostos. E em relação às dívidas, também. Recebia-se um selo, quando totalmente pagas, quando totalmente quitadas, um selo escrito tetelestai, está pago, está quitado. Ok? E a gente precisa pensar que isso não é só um detalhe histórico. Isso não é só um contexto, um dado, algo que nós podemos conhecer por nossa curiosidade. Mas isso é importante para nós entendermos a dimensão dessa palavra, porque nós estamos hoje em 2020. Mas como será que essa palavra foi usada lá? Qual que foi a intenção do autor ao usar essa palavra? Por isso que é importante nós vermos tudo isso. E essa parece ser a ideia de Paulo ao descrever a obra de Cristo em nosso favor. Nós vamos ver isso bem certinho
no texto de Colossenses 2, de 13 a 14, em que Paulo diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, isso significa, e além disso nos mostra, o preço total pelos eleitos. O preço total pelos eleitos que está pago, que foi pago na cruz. E a ira de Deus que foi apaziguada em relação aos cristãos. E é exatamente isso que nos mostra o texto de Marcos 10, 45, em que o nosso Senhor diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o preço foi pago por nós. As dívidas que nós não poderíamos pagar, a dívida da desobediência, dos pecados, das transgressões que nós fizemos, eram impagáveis por nós. Nós não tínhamos condições de nos ver livres dessa dívida, desse fardo, desse peso, dessa condenação. E foi exatamente isso que o nosso Senhor fez. Ele pagou o preço da nossa redenção. E por fim, a palavra também nos lembra a questão da sentença do criminoso. Por quê? Quando alguém cumpria a sentença, ele recebia um documento no qual constava o termo tetelestai, atestando que a dívida dele para com a sociedade havia sido completamente paga. Ele havia cumprido a sua pena. E, estando na cruz, Jesus usou a palavra tetelestai para atestar ter completado de uma vez por todas tudo o que era necessário como sua obra mediadora para a nossa salvação. Então foi por isso que o nosso Senhor usou essa palavra. Esse é o peso dessa palavra. Tetelestai. Está pago, está consumado. Nós, criminosos, miseráveis pecadores, éramos condenados ao inferno, éramos condenados às trevas, mas o Senhor cumpriu a pena no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso resgate, da nossa redenção. E sendo então o mediador, nós vamos ver com mais alguns detalhes o que ele fez em nosso favor junto ao Pai. Muitas vezes nós não meditamos sobre a grandeza da nossa salvação, mas é muito importante que nós façamos isso. Nós precisamos meditar sobre a grandeza da nossa salvação, para que nós possamos, pelo menos, ter uma ideia, ainda que pequena, da grandiosidade disso tudo, do preço que foi pago por nós, para que nós possamos ser gratos ao nosso Senhor. Então vamos ver isso. Completou toda a obra de salvação. Agora nós vamos ver exatamente a questão da obra de salvação, como ela foi feita e os detalhes. Vamos lá. Então, a nossa salvação, ela foi planejada por Deus antes dos tempos eternos. Isso nós vemos na palavra de Deus. Isso nós vemos muito claramente no texto de Tito 1, verso 2, que diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, essa promessa da salvação aconteceu antes dos tempos eternos, algo que é incompreensível para a nossa mente. Isso significa o quê? Que a nossa salvação foi planejada, ela não foi um acidente, não foi um tapa-buraco, ela foi um plano perfeito. E ela também foi executada pela Trindade. É importante que nós lembremos disso. O Pai elegeu, Jesus redimiu, o Espírito selou. E se você quiser meditar sobre essa verdade tão profunda,
Basta ir para o texto de Efésios 1, de 13 a 14, onde nós vemos bem descritos os papéis da Trindade, da Santa Trindade. Esse é um daqueles textos da Escritura que nós precisamos estudar, meditar, analisar cada ponto, cada aspecto, para que a gente não perca nenhum detalhe, nenhuma pepita de ouro que está escondida ali naquele tesouro. E há algum tempo, vale lembrar, que nós tivemos a exposição desse texto, a exposição sistemática desse texto, desde o verso 3, na verdade, desde o verso 1 ao verso 14, aqui na igreja. O pastor Itamar fez a exposição desse texto. Não me lembro exatamente, mas acredito que durou mais de um ano. Não chegou a 2 anos, mas acredito que durou mais de um ano. Então, nós gastamos bastante tempo para analisar esse texto, para não perder nenhum detalhe. E foi muito precioso. Então, se você quiser, entre no canal do YouTube da nossa igreja. Acredito que tem as pregações lá, IBNCU oficial, e ouça as exposições. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, que isso vai te ajudar no seu estudo bíblico. E outra sugestão, que foi inclusive material de apoio para essas exposições, é a leitura do comentário de Martin Lloyd-Jones sobre esse texto. O livro que tem o título O Supremo Propósito de Deus. Ele vai tratar, ele é um comentário dessa passagem de Efésios. Então, é um excelente e rico material. Com certeza você vai passar a ler esse texto de uma maneira totalmente diferente. Seus olhos serão abertos para detalhes que você nunca havia pensado antes. Mas, voltando aqui para o que nós estamos observando, esse fato, o fato da nossa salvação ter sido planejada antes da fundação do mundo, dela ter sido executada pela Santa Trindade, pode ser resumido em um termo da teologia que nós chamamos de pacto da redenção. E para ser bastante breve, posso dizer, com base nesse material bem abrangente, que é o Teologia Puritana, do Dr. Joel Bick. Ele é um excelente material e aqui ele vai tratar sobre todas as alianças, inclusive a aliança, o pacto da redenção. E com base nesse material, o pacto da redenção, nós podemos dizer assim, que é o acordo feito entre Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade com respeito à salvação, à redenção do seu povo. Então, é uma aliança, é um momento, um acordo feito entre a Trindade, onde o Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito sela, o Espírito aplica, o Espírito transforma e santifica. Então, se você quiser saber mais sobre isso, sobre o pacto da redenção, os demais pactos, as demais alianças de Deus, estude a partir desse livro. É um excelente material, traz exposições coerentes com a palavra de Deus, que é o que nós devemos buscar. Né? Não é algo que é distante da palavra, mas é algo que se norteia, que se liga à palavra de Deus. Ok? Então, a partir disso tudo, nós vemos que Cristo veio para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo afirmou isso no texto de João 6,38, em que ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo havia completado a obra de cumprir os propósitos de Deus que ele havia anunciado na Escritura. Como ele mesmo disse na oração sacerdotal, em que ele ora ao Pai, e ele diz, lá no verso 4 de João 17, eu te glorifiquei na terra, consumando, a mesma palavra do nosso texto, a obra que me confiastes para fazer. Então, Jesus consumou, ele cumpriu, ele completou toda a vontade do Pai. E nós vamos ver como ele fez isso, como ele cumpriu a vontade do Pai em detalhes. Vamos ver em cada aspecto como ele fez isso. Vamos lá. Então, cumpriu todas as Escrituras.
Ele completou, em primeiro lugar, a obra, a vontade do Pai, de maneira que ele cumpriu todas as Escrituras. Jesus se preocupou em cumprir as profecias nos mínimos detalhes, ao dizer: tenho sede, na cruz. Jesus amava as Escrituras e, por isso, veio cumprir toda a lei. Isso nós vemos na própria palavra, o nosso próprio Senhor dizendo, lá em Mateus 5, de versos 17 e 18. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós vamos pensar um pouco mais sobre essa questão da lei um pouquinho mais à frente, mas fiquemos um pouco com esse texto, porque está muito relacionado à questão de que Cristo cumpriu todas as Escrituras e que Cristo cumpriu toda a lei, até porque a lei está nas Escrituras, ok? Então, o evangelista Mateus, é algo que a gente precisa pensar também sobre esse tópico, ele tem uma preocupação especial em demonstrar essa questão, em demonstrar esse fato de que Cristo veio cumprir todas as Escrituras. E nós vemos isso, ele faz isso após diversas ações, discursos de Jesus. Basta você fazer uma leitura de Mateus, você já vai notar isso, não precisa nem ter muita atenção, você já vai prestar atenção nisso. Depois que Jesus faz alguma coisa ou realiza algum discurso, ele logo em seguida coloca a seguinte frase: isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Isso a gente vê lá em Mateus 1:22, 2:15, 13:35, enfim, em diversos versículos nós vemos Mateus, o evangelista, fazendo isso, afirmando que Jesus havia feito isso que ele acabava de descrever para que se cumprissem as Escrituras. Mais uma vez demonstrando a importância que o nosso Senhor dava ao cumprimento das Escrituras. E na cruz, tudo o que estava previsto na palavra, absolutamente tudo o que estava previsto na palavra de Deus a respeito do Messias, aconteceu. A gente vê isso também o nosso próprio Senhor dizendo, lá em Lucas 24:44, quando ele diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o nosso Senhor já mostra que em toda a Escritura, tanto na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, havia menções a Ele e que Ele havia cumprido tudo o que estava dito a respeito dele. J.C. Ryle nos mostra isso de maneira muito certeira no seu comentário do Evangelho de João. Ele tem um box assim, que são comentários a respeito dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E no seu comentário do Evangelho de João, ele diz o seguinte em relação a esse assunto. 3 profecias em particular são mencionadas, Êxodo, Salmos e Zacarias, e tiveram a sua realização na cruz. Conforme qualquer leitor bem informado percebe, outras profecias podem ser facilmente identificadas. Todas essas profecias se combinam para comprovar a mesma coisa. Demonstram que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, no Gólgota, foi algo previsto e pré-determinado por Deus. Centenas de anos antes da crucificação, todos os aspectos daquela solene transação foram dispostos no conselho divino e os detalhes foram revelados aos profetas. Do início ao fim, a crucificação era conhecida antecipadamente e todos os seus aspectos estavam em consonância com um plano e um desígnio já determinado. Em sentido mais amplo e profundo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Como a gente vê, e ele cita aqui, em 1 Coríntios 15,
3. Então, aqui ele está mostrando que a salvação foi planejada, ela foi, muitos detalhes dela foram expostos na Escritura, e isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. E ainda com relação a isso, o autor nos chama a atenção, ele continua chamando a nossa atenção. Ele diz assim: não podemos duvidar de que tal cumprimento das Escrituras, tudo isso que ele descreveu agora, e os detalhes mesmo que nós vimos, das próprias palavras do nosso Senhor, do cumprimento das Escrituras, constitui uma grande evidência, uma prova da autoridade divina da palavra de Deus. Os profetas anunciaram antecipadamente não apenas a morte de Cristo, mas também os detalhes relacionados à sua morte. Os profetas que predisseram os detalhes da crucificação foram inspirados por aquele que, com antecedência, vê o fim desde o começo. E os livros que os profetas escreveram não devem ser lidos como obras humanas, e sim divinas. Isso é muito importante, essa aplicação, esse chamado aí que o autor nos faz, porque o fato de Cristo ter cumprido as Escrituras deve nos fazer amá-las. O fato das profecias terem se cumprido em detalhes deve trazer temor ao nosso coração, porque muitas vezes nós desprezamos as advertências da palavra, desprezamos todas, deixamos de lê-la até muitas vezes. E isso nos mostra uma verdade, de que a Bíblia é infalível, ela é inerrante, ela é realmente um manual de Deus para nós. O norte pelo qual os nossos passos devem ser guiados. E se nós seguimos a Cristo, se nós o amamos, nós precisamos, nós devemos andar como ele andou. Nós devemos conhecer e, além disso, viver a palavra de Deus. Porque como nós podemos nos dizer filhos de Deus se nós não buscamos conhecer, não buscamos viver as palavras que esse Deus nos deixou? Nós precisamos, isso é um alerta para nós precisamos conhecer as Escrituras. Elas não falham. Toda a Escritura foi cumprida em Cristo. Todas as profecias que havia sobre Cristo foram cumpridas. Cristo veio, ele morreu pelos nossos pecados. Cada detalhe foi cumprido. Isso, inclusive, deve trazer temor ao nosso coração em relação à segunda vinda de Cristo. Porque todas as profecias a respeito da primeira vinda, da forma como ele viveu, da forma como ele morreu, foram cumpridas. E se nós ainda temos dúvida de que um dia o nosso Senhor voltará, nós precisamos acabar com essa dúvida agora, porque toda a Escritura não falha. E as profecias já se cumpriram em relação à primeira vinda e com relação à segunda também irão se cumprir. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério. Muitas vezes nós levamos tantas coisas na nossa vida a sério e desprezamos aquilo que deveria ser mais importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Não como uma coisa mística, não porque ela é um livro místico, especial, não. Mas porque nela está a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E nós precisamos nos guiar por meio dela. E com relação ainda a isso, isso se relaciona bastante. Cristo cumpriu a obra de salvação de forma que ele obedeceu toda a lei. Nós já fizemos a leitura desse texto, nós não vamos ler novamente, mas esse texto de Mateus 5, de 17 a 18, ele é muito importante em relação a isso, né? Que você se lembre as palavras desse texto, que mostra que Cristo não veio para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Se você quiser, abra esse texto novamente na sua Bíblia. Nós não vamos fazer a leitura, mas se for importante para você relembrar, então abra esse texto na sua casa aí, na sua Bíblia, para você se lembrar das palavras, ok? Então,
esse item, como nós já falamos, ele está diretamente ligado ao anterior. Por quê? Porque se Jesus amava a Escritura e se preocupou em fazer o que ela previu, ele também se atentou a obedecer à lei em todas as coisas. São duas coisas que estão conectadas. E vale a pena também nós refletirmos um pouco nesse tema tão profundo. Cristo não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Por que é importante a gente prestar atenção aqui nesse assunto? Porque nós, evangélicos, muitas vezes temos uma visão errada a respeito da lei. Porque muitas vezes nós enfatizamos de maneira correta a salvação pela graça e não por obras da lei. Nós acabamos caindo no outro extremo, que seria o perigo do antinomianismo. Como assim antinomianismo? A palavra antinomianismo, a gente tem que separar ela para entender melhor. Anti, contra, ao que é contrário, e nomos, lei. Então, contrário à lei, aquilo que não quer fazer referência à lei, aquilo que se opõe a tudo que quer dizer a respeito da lei. E muitas vezes é o que a gente chama de... é o contrário, digamos, do que a gente chama de legalismo. E muitas vezes, por medo da gente se fazer legalista, a gente tem tanto medo de ser legalista, de dizer que a salvação é por obras, ou de dizer que as coisas não devem ser assim, porque a gente não pode ser legalista, a gente cai no outro extremo. A gente vira antinomiano. A gente despreza a lei que o nosso Senhor não desprezou. E nós não podemos cair, porque isso, assim como é pecado nós sermos legalistas, nós vamos estar desprezando a palavra, porque nós vamos estar distorcendo, também é ser antinomiano, porque nós vamos estar distorcendo também. Nós não vamos ter uma visão equilibrada, uma visão coerentemente bíblica. E nós sabemos, também nós precisamos nos lembrar que, como nós vimos no texto, Cristo não veio para mudar a lei. O que ele fez, que muitas vezes nós vemos, é que em muitas situações ele mostrou os abusos que os líderes religiosos da sua época fizeram da lei. Eles realmente fizeram muitos abusos. Foram muitas vezes legalistas, colocaram peso onde não tinha. Mas, apesar deles terem acrescentado coisas que Deus não havia ordenado, distorcendo a palavra de Deus, interpretando como melhor lhes parecia, o nosso Senhor, ainda assim, foi obediente ao Pai, foi obediente à lei que havia sido dada por Ele, pelo Pai, enquanto Ele esteve aqui na Terra. E isso tem que ser um sinal de alerta para nós. Porque nós sabemos, através do próprio Novo Testamento, que algumas leis foram realmente dadas especificamente à nação de Israel, com a função de identificar Israel como nação, como uma sombra de Cristo, como uma sombra dos sinais que seriam dados à igreja, o verdadeiro Israel. E essas coisas não se aplicam mais a nós. Mas nós precisamos ver isso a partir da palavra de Deus. Essas leis que se referiam somente à nação de Israel são as chamadas leis cerimoniais. A questão do leproso, dos sacrifícios, de diversas coisas que nós vemos na própria Escritura. Mas, para nós buscarmos saber mais a respeito disso, nós precisamos fazer o quê? Comparar a Escritura com a Escritura. Deixar a própria palavra de Deus interpretá-la, para que nós possamos ter uma teologia saudável e uma visão bíblica a respeito da lei. Então, fica mais um tópico para você se aprofundar, buscar conhecer. Não tem como a gente se aprofundar em cada tópico aqui, porque senão a gente ia ficar o domingo todo aqui falando sobre isso. Mas é muito importante que nós tenhamos uma visão equilibrada, uma visão bíblica sobre essa questão da lei. Nem cair no extremo dos fariseus, mas também não desprezarmos a lei que o nosso Senhor deu e que o próprio Cristo obedeceu. E, com referência a isso, eu gostaria de deixar uma citação que é muito, muito clara, muito esclarecedora, do comentarista J.C. Ryle. Ele diz assim:
o Senhor Jesus veio a este mundo a fim de cumprir as predições dos profetas, os quais, desde os tempos antigos, haviam profetizado que um dia viria ao mundo um Salvador. E ele veio para cumprir a lei cerimonial, tornando-se o grande sacrifício pelo pecado, para o qual todas as oferendas da lei mosaica tinham sempre apontado. Então, esse era o papel dessa lei. Ele veio cumprir a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, o que nós mesmos jamais poderíamos ter feito. Ele também cumpriu a lei, pagando com seu sangue reconciliador a penalidade por nossa quebra da lei. Uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pago. De todas as maneiras, ele exaltou a lei de Deus e tornou sua importância ainda mais evidente. Em suma, ele engrandeceu a lei e a fez gloriosa. Se tem alguém que teve equilíbrio em relação a isso, foi o nosso Senhor, em relação à lei. Essa citação é, na verdade, um resumo de muito do que já foi falado e que também ainda vai ser dito. E nós precisamos pensar que esse é um aspecto imprescindível da nossa salvação. Por quê? Porque retirar de nós os nossos pecados, a penalidade da lei, era uma parte da obra de Cristo. Era necessário que Cristo obedecesse à lei em nosso lugar, para nos dar, para nos outorgar também o mérito para a entrada no céu. Ele cumpriu toda a lei, porque essa era a nossa missão e obrigação. Impossível a nós, possível a Ele. Nós nunca vamos compreender essa necessidade, na verdade, enquanto nós não compreendermos o fato de que Deus é santo. Isso nunca vai fazer sentido a nós, a questão de que a lei precisava ser cumprida, enquanto nós não entendermos esse aspecto do caráter de Deus, de que Ele é santo, de que Ele é justo. A sua justiça é muito diferente da justiça que nós vemos aqui na terra, que pode ser modificada, que pode ser pechinchada, que pode ser comprada. A dele não. Ele é santo, justo. As suas leis precisam ser cumpridas nos mínimos detalhes. Deus não faz vista grossa aos nossos pecados. Ele não deixa nada passar. E Ele está nos céus, e Ele tudo vê e tudo leva em conta. Nós só precisamos nos lembrar de um exemplo que aparece logo no início da Bíblia, né? A questão da queda do homem no Éden. A gente poderia pensar, mas foi só um pecado, não foi nada grave, não foi algo muito grande. Mas não. A lei de Deus foi desobedecida e, portanto, ela clama por justiça. Adão e Eva desobedeceram somente uma ordem de Deus, uma única ordem. Mas, por isso, eles foram expulsos do paraíso, eles conheceram a realidade da morte e nós estamos aqui com as nossas dificuldades por conta do pecado. Isso precisa encher o nosso coração de temor, de santo temor, porque foi desobediência. E quantas vezes nós não desobedecemos a palavra do Senhor, a lei do Senhor, mas graças a Deus por Cristo, que nos libertou da maldição da lei. Por isso, então, a gente não precisa mais se orientar pela lei, a gente pode viver do jeito que a gente bem entender? Não. O preço foi pago, o preço da redenção foi pago, e agora nós temos Cristo como nosso Senhor. E as suas leis precisam ser obedecidas. Então, graças a Deus por Jesus Cristo, que obedeceu toda a lei em nosso lugar e morreu para pagar a penalidade da nossa desobediência. Como nós vamos ver, inclusive, agora. Além disso, ele ainda pagou todo o preço. O autor de Hebreus, ele deixa muito claro que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Ou seja, se a morte é o salário do pecado, somente por meio do sacrifício o pecado pode ser pago. Era por isso que no Antigo Testamento o Senhor exigia os sacrifícios do povo.
para que fossem substituídos diante de Deus. Em vez de morrerem por seus pecados, os animais morriam no lugar deles. O sacrifício era contínuo, porque eram apenas animais. E não podiam realmente, de fato, tomar o lugar do pecador. O que esses sacrifícios faziam era somente anunciar o sacrifício que o nosso Senhor faria, o sacrifício que seria feito e que realizaria essa substituição de maneira plena, completa. E para a gente compreender melhor isso, vale muito a pena nós lermos Levítico e Hebreus, juntamente. É um estudo muito precioso, muito profundo para nós entendermos isso. Quando a gente lê Levítico, muitas vezes a gente fica um pouco espantado, é uma realidade muito diferente da nossa, mas nós vemos todas aquelas descrições de que o sacrifício deve ser feito dessa maneira e de outra, enfim. E nós vemos que tudo isso apontava para o Messias, para o sacrifício que ele realizaria. A gente vê isso no livro de Hebreus. Por isso é tão importante, é tão legal a gente fazer essa leitura, de que logo depois nós lermos Levítico, nós lemos também Hebreus. Isso é muito bom. E Jesus, ele foi realmente o perfeito Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que realmente tirou o pecado do mundo, quando a gente vê lá em João 29, E na cruz, ele realmente consumou o perfeito sacrifício por ser o nosso substituto. Ele pagou o preço. A nossa salvação dependeu do alto preço do sangue de Jesus. Se não fosse isso, nós não poderíamos ser salvos. Cristo precisava vir e pagar o preço de sangue pela nossa redenção. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, como nós vemos. Outra maneira muito importante que nós não podemos esquecer, não podemos negligenciar, é que ele cumpriu a obra de salvação de modo que aplacou toda a ira de Deus. E esse é um dos assuntos mais controversos para a maioria das pessoas, mais negligenciados, porque a maioria das pessoas pensa que Deus se resume à palavra amor. Então, Deus é amor, como ele pode ser ira? Essa é a grande pergunta que muitos fazem. E o mais triste é pensar que muitos cristãos têm essa dúvida, têm essa dificuldade. E nós precisamos entender que, sim, Deus é amor, mas ele também é justiça, ele também é santidade, ele é ira. Todos os seus atributos, todas as suas características, qualificativos, como você queira dizer, estão em equilíbrio. Não é ele é amor e ele não pode ser ira. Não, ele é amor, ele é ira, e tudo isso está em equilíbrio. Se Deus não punisse o pecado, ele não seria santo ou justo. Mas isso também não faz, o fato dele punir o pecado, não faz com que ele deixe de ser amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor não é complacente com a mentira. Não é complacente com o pecado. O verdadeiro amor não é assim. Quando nós pensamos assim, nós não só temos uma ideia errada de Deus, mas também do que é o amor. E que tudo isso está na palavra de Deus. E, mais uma vez, nós falhamos em não conhecer as Escrituras. Então, nós precisamos pensar nisso. Mesmo se nós trouxéssemos isso para a perspectiva humana, isso não daria certo. Porque eu tenho certeza que você não diria a um juiz que julga um criminoso que ele deveria ter mais amor. Que falta de amor, você julgando. Como assim essa pessoa vai ter que ficar na cadeia? Ou em países que têm pena de morte, como assim essa pessoa vai ter que morrer pelo que ela fez? Não entendi, isso não faz sentido. Você não diria isso. Por quê? Porque a justiça precisa ser feita. Isso não é falta de amor, isso é o verdadeiro amor. E eu aproveito a oportunidade para enfatizar a necessidade que nós temos, todos nós, de estudarmos os atributos de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Quem é o nosso Deus? Nós conhecemos a Deus?
Nós precisamos conhecê-lo e conhecê-lo como ele verdadeiramente é. E um livro muito precioso, é um daqueles livros que, como diz o reverendo Jonas Madureira, né, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Todo cristão tinha que ler, a leitura é obrigatória para todo cristão. É Os Atributos de Deus, do A.W. Pink. É um livro fácil de ler, não é grosso. Então, seria muito bom se você pudesse ler esse livro. Ajuda muito. Ele descreve cada capítulo, cada atributo de Deus. Claro que ele não vai conseguir esgotar, porque o nosso Senhor é infinito, mas já nos dá uma ideia maravilhosa do que as Escrituras nos revelam a respeito do nosso Deus. E, na verdade, outro também, outro material, o livro é mais em forma de apostila, na verdade, Conhecendo a Deus, do Paul David Washer, né, o pastor Paul Washer. Ele é em forma de apostila mesmo, tem espaços para você escrever, então você abre um versículo, você escreve o que aquele versículo está dizendo. É muito bom para você estudar em casa, estudar em grupos de estudo, e que nos dá uma boa base para nós compreendermos as verdades a respeito do nosso Senhor. E, além disso, nós precisamos entender que, biblicamente, a relação natural do pecador com Deus não é de amor, mas é de ira. E isso não é algo que eu estou falando, é algo que a palavra de Deus mostra, não é algo que a revista está colocando também, é algo que a palavra de Deus mostra. A gente vê isso lá em Efésios 2:3, que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa relação natural com Deus, antes da sua graça nos alcançar. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A gente não pode cair na mentira de pensar, de imaginar que todos são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos. Isso nós compreendemos fazendo uma leitura dos evangelhos mesmo. Né? Nem todos não estão numa relação de amor com Deus. Deus não ama todos os pecadores. Ele ama os pecadores que Ele escolheu. E é isso que nós entendemos a partir da palavra de Deus. Isso pode ser um pouco chocante, mas é a verdade da palavra. E a gente vê isso, que Ele reserva uns para vasos de misericórdia e outros para vasos de ira. Isso pode ser, nós podemos não querer aceitar, mas a palavra de Deus não precisa da nossa aceitação. A gente precisa somente entender o que ela diz, a gente não precisa aceitar. E é aí também que nós vemos quanto o nosso evangelismo mesmo tem sido feito de maneira distorcida. Isso de uma maneira geral. Muitas vezes nós saímos na rua, nós dizemos àqueles que passam por nós: Jesus te ama. Ou Deus ama você. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer: arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Viva para a glória de Deus. Conheça, ame a sua palavra. Em toda a Bíblia, nós não vemos nada parecido com a mensagem que nós vemos hoje por todas as igrejas, círculos evangélicos, que nós chamamos de evangelismo. E é verdade que é muito mais fácil dizer Jesus te ama. É muito mais fácil. É muito mais confortável, tanto para nós quanto para a pessoa que está nos ouvindo. Mas nós não podemos apresentar o amor de Deus sem antes falar da condição perdida do ser humano. Porque senão o que vai ser da igreja? Né? Pessoas que ouviram que Deus as ama, mas que não se veem como necessitadas desse amor. Não se veem como necessitadas da salvação. Aí a gente vai criar uma igreja doente. Uma igreja que é igreja visível, mas não faz parte do corpo de Cristo.
E com relação a isso, essa pequena aplicação aí, eu sugiro que você ouça um vídeo muito interessante. Eu estava pensando sobre isso, eu fui pesquisar, achei muito legal. Um vídeo do reverendo Ageu Magalhães, que tem o título "É correto dizer Jesus te ama para todas as pessoas?" Então, se você jogar lá no YouTube, colocar "É correto dizer Jesus te ama para todas as pessoas?", você vai conseguir ver. Cerca de 3 minutos, eu acho. E lá ele explica de maneira muito clara essa questão. E outro excelente recurso para compreender melhor isso, essa questão da ira de Deus, da relação do pecador com Deus, é o famoso sermão que ficou, digamos assim, eternizado, que é o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. É claro que nós não temos vídeos, porque era muito antigo, mas nós temos a transcrição do sermão em forma de livro, na verdade um opúsculo, né? bem fininho mesmo, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A editora PES tem o livrinho do sermão, que vale muito a pena ler. Você fica abismada com a clareza, os detalhes, a forma como esse pastor, o Jonathan Edwards, mostra para nós a relação de Deus com o pecador, como isso é sério, como nós precisamos meditar sobre isso. Se nós meditássemos mais sobre isso, nós seríamos mais gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos trouxe, nós teríamos mais clareza a respeito da nossa salvação e também poderíamos transmiti-la com mais clareza, com mais justiça, inclusive. Nós devemos entender que a ira dele é muito diferente da nossa. Porque a nossa é fruto de uma explosão de irritação, de alguém que perdeu a paciência. Mas isso não tem nada a ver com a ira de Deus que é descrita na palavra do Senhor. Ela não está ligada a uma irracionalidade, ao agir sem pensar, como nós fazemos no nosso pecado. Ela não é fruto do desejo do mal ou da necessidade de vingança. A ira de Deus é justa e santa, e ela tem a ver com a quebra dos seus mandamentos, como nós vemos em Romanos 1:18, que diz assim: "A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça." E é por isso que toda a humanidade merece a ira de Deus. Outro texto que nos ajuda a ver isso, João 3,36, que diz: "Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus." Uma vez que todos nós somos pecadores, como nós vemos em Romanos 3:23, nós precisamos da graça do Senhor. Porque se nós não cremos no Senhor, a ira de Deus permanece sobre nós. Cumprindo a promessa feita a Adão, como nós já vimos, a de que no dia em que ele desobedecesse, ele certamente morreria, nós estávamos destinados a uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Isso é dito lá em Hebreus 10:27. Por causa dessa ira santa, o Senhor não seria injusto se permitisse que todos os seres humanos nascessem, vivessem, morressem e fossem para o inferno. Mas por graça e misericórdia, por sua maravilhosa graça, pela demonstração do seu grande amor, ele decidiu pela salvação de um povo para si. Em relação a esses, ao seu povo, ele satisfez toda a sua justiça, fazendo com que Jesus, o seu Filho, santo, justo, que não tinha pecado, experimentasse a sua ira, substituísse o povo eleito. Então, nós não devemos questionar, por mais que sejamos tentados a isso, a questionar porque Deus escolheu uns e não outros. Porque isso é o que a Bíblia deixa claro. Mas nós precisamos sim agradecer porque Ele não mandou todos para o inferno, para a condenação.
eterna. A justiça de Deus será satisfeita nos eleitos por meio da morte substitutiva de Cristo, nos condenados através do seu castigo eterno. E relembrando que nós estudamos nas aulas passadas, foi por experimentar a ira de Deus que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele bebeu o cálice da ira. Cristo também completou a obra de salvação de maneira que ele venceu totalmente o mal. Então, Jesus asseverou a derrota do mal, ele declarou a derrota do mal como fruto do seu ministério. Ele diz lá em João 12:31, lá ele mostra isso, ele diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Realmente, como a gente lembra daquele texto lá de Mateus 12:29, ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. E isso é uma perfeita descrição de quem é o mais valente, o nosso Senhor. Diante da obra de Cristo, Satanás cai do céu como um relâmpago. O nosso Senhor venceu, é vencedor sobre o mal. A vitória de Cristo sobre o mal é tratada de maneira ainda mais clara nas palavras de Paulo aos Colossenses. Nós já lemos uma parte desse texto, mas o último versículo é o que vai fazer referência ao que nós estamos falando agora. Colossenses 2, de 14 a 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse texto nos mostra como o nosso Senhor triunfou sobre os principados e as potestades, como ele venceu o mal. E é interessante o comentário que a revista nos traz, que esse texto, a ilustração que Paulo apresenta nesse texto é aquela do rei que volta vitorioso da guerra, quando ele diz que publicamente expôs ao desprezo. É aquela ideia de que o rei traz consigo os despojos do inimigo, as posses do inimigo, e os soldados também adversários, amarrados, humilhados, despojados de suas armas e armaduras. Eu não vou me lembrar quem disse isso, eu não sei nem se, acredito que já foi falado isso na igreja alguma vez, de que essa ilustração é aquela ideia de que um determinado rei de uma localidade, não sei se era o povo, os romanos que faziam isso, quando eles ganhavam uma guerra, eles traziam os prisioneiros de guerra, os soldados que eram do exército adversário, amarrados, e faziam desfile pela cidade, arrastando esses prisioneiros de guerra, arrastando esses adversários para expô-los ao desprezo publicamente, mostrar que esse rei havia triunfado sobre o exército inimigo. E é exatamente essa ilustração que Paulo nos faz. E nós devemos agradecer a Deus por isso, porque o nosso Senhor venceu todo o mal. Ele expôs ao desprezo todo principado e potestade. E a gente precisa também pensar um pouquinho que as armas de Satanás, elas consistiam em cegar e enganar as nações com seus erros e vãs filosofias. Isso consta lá em Colossenses 2:8. Para quê? A fim de que jamais conheçam a luz da verdade de Deus. Isso nós vemos em 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, esse era uma grande arma de Satanás. O seu objetivo, cegar o entendimento dos incrédulos, cegar
o conhecimento da verdade, não permitir com que esse conhecimento fosse possível. Mas o nosso Senhor triunfou. E Ele não é derrotado, Ele é um vencedor sobre todos esses principados e potestades. E a revista traz um comentário muito interessante, que é: a vinda de Cristo constituiu, nesse sentido, a prisão de Satanás, para que não mais enganasse as nações. Isso citando Apocalipse 23. Isso não quer dizer que ele não atua mais, ou que não devamos nos preocupar com ele. O milênio figurado, inaugurado por Cristo, compreende todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesta época, o evangelho está sendo difundido entre todos os povos sem que Satanás possa impedi-lo. Essa é uma grande vitória. Nós acabamos, inclusive, quando a gente falou aqui de que Cristo venceu todo o mal, isso é uma verdade preciosa, preciosíssima, nós acabamos esbarrando, inclusive, em escatologia, né? Que é o estudo do fim dos tempos. Aí, a citação de Apocalipse, a revista nos traz esse comentário. A gente pode já se lembrar das posições escatológicas, as diferentes interpretações a respeito de Apocalipse. É claro que a gente não vai tratar em detalhes, de maneira profunda, a respeito desse tema que é tão grande, mas nós acabamos entrando, de alguma maneira, nesse tema que é bem controverso, bem profundo, muito complexo. E que vale a pena nós estudarmos, nós meditarmos, porque são verdades da palavra que não podem ser ignoradas. Nós devemos conhecer a Escritura de maneira completa. Então, quando a revista ela traz aqui o termo milênio, ela está se referindo àquele período de 1000 anos que nós encontramos no capítulo 20 de Apocalipse. Existem diferentes interpretações a respeito do que seriam esses 1000 anos, se eles seriam literais, se seriam figurados. Mas, para que isso possa ficar mais claro na nossa mente, eu gostaria de ler o texto citado pela revista. Vamos ler, então, Apocalipse 20, de 1 a 3. Deixa eu passar aqui. Opa. Aí. Então, Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aí a questão do milênio. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, a revista mostra, como vocês podem notar, depois da leitura, que esse período que nós chamamos de milênio, esses 1000 anos, ele é figurado. Isso faz parte de uma interpretação específica do Apocalipse, conhecida como amilenismo. Existem outras interpretações, defensores também com bons argumentos, mas a revista reconhece que essa é uma interpretação coerentemente bíblica, a revista que nós estamos usando aqui na igreja. Isso é realmente um fato. Então, segundo essa visão, nós já estamos vivendo no milênio. Satanás, como é dito no texto, está preso para que não mais engane as nações. Ele ainda não recebeu o juízo, mas foi preso temporariamente e será solto por pouco tempo, conforme mostra o texto. E eu sei que esse é um assunto muito complexo, e para ficar mais claro o significado desse texto bíblico, eu gostaria de ler o comentário da Bíblia de Estudo Herança Reformada sobre esse capítulo de Apocalipse. Diz assim: o 7º e último ciclo de Apocalipse começa com uma visão simbólica do reino de Deus na era presente, os 1000 anos. O número 1000 representa plenitude. Os números nesse livro sempre simbolizam alguma coisa.
A expressão o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, vincula essa visão à derrota de Satanás por ocasião da exaltação de Cristo ao céu. O Senhor Jesus prendeu Satanás e trouxe o reino de Deus em sua primeira vinda. Ressurreto dentre os mortos, Cristo tem autoridade sobre as forças da morte. A chave, como nós vemos lá no capítulo 1, verso 18. Ele julgou e agora restringe as forças de Satanás, que aí a gente lembra da corrente, segundo os santos propósitos de Deus. Sua vitória sobre Satanás é tão decisiva e completa como se o diabo estivesse morto e enterrado. Aí, fechou e pôs o selo, a gente se lembra dessas palavras. Outras passagens nas Escrituras também dão testemunho da conquista completa e absoluta de Cristo. Essa linguagem absoluta, porém, não significa que a influência demoníaca tenha desaparecido da terra, mas que Satanás não pode vencer os eleitos remidos pelo Cordeiro. Nesse contexto, a prisão de Satanás implica duas coisas. Em primeiro lugar, o diabo não consegue mais manter os gentios fora de Israel e em completa escuridão espiritual, para que não mais enganasse as nações. Esse é o sentido. Pois Cristo está reunindo o seu povo remido por meio do Evangelho. Em segundo lugar, o diabo não consegue mobilizar o mundo contra a igreja a ponto de destruí-la, mesmo que lhe seja permitido, por pouco tempo, um último grande ataque no fim da era. Como nós podemos notar nas palavras solto por pouco tempo. Então, essa explicação desse texto é o significado. O nosso Senhor venceu o mal. E um dia ele fará juízo final a Satanás e seus demônios. E nós devemos dar graças a Deus por isso. A gente poderia entrar, abrir um grande parênteses para falar das posições escatológicas, para ver a explicação de cada uma delas, mas nós nos distanciaríamos do nosso objetivo, que é refletir sobre como Cristo consumou a salvação. Uma maneira que ele fez isso é vencendo todo o mal. E eu sei que existem diversas posições, todas com bons argumentos, mas a revista nos traz essa posição. O pastor Itamar também apresenta essa posição, e por isso nós trouxemos aqui, a partir dessa visão, que tem bases bíblicas, é muito coerente. Se você quiser, então, estude esse assunto. É muito importante que nós possamos estudar toda a palavra de Deus, inclusive assuntos que são mais complexos. E eu sugiro que você possa ouvir uma série de mensagens que é muito interessante, uma série de sermões do reverendo Leandro Lima sobre o livro de Apocalipse, que tem o título Invencíveis. Então, se você colocar ali série Invencíveis Leandro Lima, já vai aparecer para você. Ele começa do capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse, explicando em detalhes cada das coisas, mostrando, citando textos bíblicos e tudo mais. E é muito interessante, porque muitas vezes nós deixamos de ler o livro de Apocalipse, e isso é um erro. Isso é um grande erro, porque é a palavra de Deus. E a linguagem pode ser um pouco difícil e tudo mais, mas nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus e estudá-la, ainda que os textos possam ser difíceis, mas nós precisamos estudá-la. Ok? Então, fica aí mais uma sugestão. O que nós podemos resumir disso tudo, podemos entender, independente se você concorda com essa visão ou não, é que o nosso Senhor venceu as forças do mal. Ele derrotou o acusador na cruz. Ele nos tirou do jugo da escravidão. Nós não somos, se somos salvos pela graça, nós não somos mais escravos de Satanás. O diabo não tem mais esse poder de ser nosso Senhor. Nós não somos mais filhos da ira. Nós somos agora filhos de Deus. E podemos ter a certeza de que seremos vitoriosos com o nosso Senhor no final dos tempos. Nós seremos vitoriosos com o nosso Senhor
A igreja não será derrotada pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, que é poderoso, que retornará em glória, não como um bebê humilde, que é um tema, o sentido do Natal, Cristo vindo, se fazendo homem, se encarnando, mas não como um servo humilde, mas como um rei glorioso, que vai vir buscar os seus e vai julgar aqueles que o rejeitaram. E irá julgar os demônios e irá julgar Satanás. Isso nós vemos na palavra do nosso Senhor. Então, partindo para a nossa conclusão, Jesus, ele reivindicou a consumação logo antes de morrer. Não foram os homens que consumaram a sua ação brutal. Foi ele que consumou o que ele veio ao mundo realizar. E é basicamente isso que quer dizer a expressão ali do final do nosso texto base, que diz, rendeu o seu espírito, né, do versículo 30. A sentença, essa frase, ela sinaliza, ela mostra que Jesus entregou o seu espírito como um ato da sua vontade. É uma entrega voluntária. Ninguém a tomou dele. Não foram as pessoas que fizeram algo injusto. Sim, elas fizeram algo injusto e elas sabiam disso. Mas isso é somente uma parte da história. O nosso Senhor se entregou voluntariamente, espontaneamente. Isso nós vemos no texto maravilhoso de João 10, 17 a 18, que diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então ele levou sobre si os pecados do seu povo, livre, perfeitamente, em amor. Ele suportou a condenação no nosso lugar. Ele nos conseguiu a salvação. Ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade e ele tornou disponível a principal bênção da aliança, o perdão dos pecados. A revista nos traz um comentário de John Stott em A Cruz de Cristo, onde ele diz: imediatamente a cortina do templo, que durante séculos tinha simbolizado a alienação dos pecadores de Deus, rasgou-se de alto a baixo, a fim de demonstrar que Deus havia destruído a barreira do pecado e franqueado o caminho à sua presença. Agora, porque o preço foi pago, porque toda a obra da salvação foi consumada, nós temos livre acesso, por meio de Cristo, nosso mediador, ao Senhor, à presença de Deus. Toda a obra da redenção foi completada. E o autor J.C. Ryle nos mostra isso de uma maneira muito bonita. Ele diz: nossas almas repousam sobre uma obra consumada se confiamos nas obras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não precisaremos temer se Satanás ou a lei procurarem nos condenar no último dia. Podemos descansar no pensamento de que temos um Salvador que fez, pagou e consumou tudo o que é necessário para a nossa salvação. E apropriar-nos das desafiadoras palavras do apóstolo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando consideramos nossas próprias obras, certamente podemos sentir-nos envergonhados por causa de suas imperfeições. Mas quando consideramos a obra consumada de Cristo, sentimos paz. Se cremos, estamos aperfeiçoados nele. Que descanso, quanta graça derramada sobre nós. Adoremos ao Senhor, sejamos gratos por Ele, gratos a Ele. E se você está participando desse estudo, mas reconhece que carece da graça de Deus, que vive uma vida de escravidão, renda-se a Cristo, arrependa-se, confesse os seus pecados, creia no Senhor, viva para Ele. Nós precisamos
conhecer profundamente essas verdades e fazê-las conhecidas. Elas devem encher o nosso coração de gratidão a Deus, de reconhecimento da nossa miséria, de entendimento de que sem a graça do Senhor, sem o preço que Ele pagou, nós seríamos miseráveis. Nós estaríamos eternamente condenados ao castigo eterno. Então, partindo para a nossa aplicação, a aplicação que a revista nos traz, tendo compreendido a dimensão da obra de Cristo, glorifique a Deus e procure viver uma vida de santidade por causa do preço de sua salvação. Vivamos à altura do nosso chamado, imitemos o nosso Senhor, o Filho de Deus, que se deu por nós, que consumou toda a obra de salvação. Nós precisamos viver à luz de tão grande salvação, para a glória de Deus, transmitindo essas verdades àqueles que não a conhecem. Que o Senhor coloque esse temor no nosso coração, essa ideia, esse princípio de que nós precisamos transmitir essas verdades àqueles que não conhecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, por tantas vezes nos calarmos e por tantas vezes não compreendermos essas verdades. Antes de nós orarmos para finalizar, eu queria deixar uma lista. Eu trouxe bastante sugestão. Por quê? Porque nós precisamos estudar, nós somos cristãos, nós precisamos conhecer as verdades de Deus. E não basta, a gente muitas vezes fazer uma leitura rápida da Escritura, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Para que nós estamos aqui? Nós não devemos viver como as pessoas desse mundo. Então, eu queria deixar uma pequena lista, não exatamente pequena, mas algumas sugestões de livros, mensagens e alguns vídeos que foram citados. E se você quiser, está aí na sua casa, tirar um print ou anotar. O Supremo Propósito de Deus, Dr. Martin Lloyd-Jones. Teologia Puritana, do Joel Bick. Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Conhecendo a Deus, do Paul Washer. Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. É a lista de livros. Tá? Pregações, a série em Efésios aqui da nossa igreja, IBNC Oficial. Série Invencíveis, Reverendo Leandro Lima. E vídeos, na verdade somente um, É Correto Dizer Jesus Te Ama para Todas as Pessoas? Reverendo Ageu Magalhães. Então, se você quiser, tire um print aí na tela e depois estude, se aprofunde nesses aspectos. Tá bom? Vamos finalizar, então, orando. Temos algum aviso? Nesses 2 dias. Só a escola dominical? Só a escola dominical. Tá, 27 e dia 3. Tá, vai ter escola dominical. Não vai ter escola dominical. Não vai ter, só culto. Só culto. Tá, 27 e 3. Volta dia 10, tá. Então, temos alguns avisos. Em relação ao retorno dos nossos cultos, nós teremos no dia 27 e no dia 3 o culto presencial, somente o culto, não a escola bíblica dominical. Então, os irmãos poderão se reunir aqui na igreja no dia 27 à noite e também no dia 3 à noite, ok? Nós aguardamos vocês aqui, será um momento precioso com todas as medidas, medidas de proteção, ok? E retornaremos às nossas programações no dia 10, ok? Então, aguardamos você aqui nesses dias, dia 27 e dia 3 à noite, o culto, e dia 10, retornando às nossas programações, ok? É isso, né? Vamos orar, então? Peço que você esteja curvando sua cabeça, fechando seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Devemos ser gratos a Ti. Te agradecemos, te rendemos graças por tão grande salvação. Aonde estaríamos nós, Senhor? Quem seríamos nós, Senhor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, Senhor? Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos salvou,
porque o Senhor nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, nos tirou, Senhor, de uma vida totalmente escravizada ao pecado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque podemos refletir, meditar um pouco sobre cada detalhe, Senhor, a respeito da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, nos desperta, Senhor, a meditarmos, Senhor, nisso, a nos aprofundarmos e desperta o coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Desperta os nossos corações para buscarmos conhecer, Senhor, as verdades da Tua palavra, para sermos homens e mulheres da Tua palavra, porque como vamos conhecer o Senhor, como vamos conhecer as Tuas verdades, se não for por meio daquilo que o Senhor nos deixou, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos desperta, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas e também, Senhor, nos guia para proclamarmos essas verdades nos nossos atos, mas também nas nossas palavras. Esteja abençoando cada irmão, Senhor. Abençoe os corações que ainda não conhecem a Ti. Que Teu Espírito Santo possa incomodá-los, Senhor, e trazer verdadeiro arrependimento, trazer, Senhor, a fé no Senhor, trazer uma vida livre e plena, Senhor, a certeza de uma vida eterna, Senhor. Ah, Deus, fica conosco. Tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Nós reconhecemos a nossa miséria, a nossa necessidade do Senhor. Te agradecemos, porque sem merecer, o Senhor fez tudo isso para nos salvar. O Senhor pagou o preço. O Senhor fez, Senhor, com que o Seu Filho viesse, vivesse uma vida de obediência, morresse nas mãos de pecadores, vencesse todo o mal, para que nós pudéssemos ter a vida eterna e um dia reinarmos em glória com o Teu Filho. Um reino glorioso, Senhor. Nos ajuda a guardar, Senhor, a vinda do Teu Filho, a sermos vigilantes, Senhor. Obrigada, Senhor, por uma salvação tão gloriosa. Abre os nossos olhos, rasga o nosso coração duro, quebrado, Senhor. Nos dê quebrantamento, nos dê, Senhor, ardor, amor, desejo pelo Senhor e pela Tua santa palavra. É o que nós clamamos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.